Bem-vindos ao Nana Pod. Eu sou a Nana e aqui eu vou contar histórias de pessoas comuns e fofocas também. Então pega o seu café e vem ouvir. Hoje eu não vou só contar uma história, eu vou expor uma realidade que muita mulher vive e que dessa vez tem nome, Samile. Na época, ela era solteira, livre, dona da própria vida. Essa não é uma história distante, pelo contrário, é a história de alguém muito próxima de mim e, infelizmente, parecida demais com a de milhões de outras mulheres no Brasil. Um belo dia de primavera, a Samile foi levar o carro dela para fazer uma revisão, quando ela se deparou com o que, na época, ela achou um homem muito gato. Vamos deixar bem claro aqui o fato de que ela frisa, que é na época, né? Então eu já até imagino a opinião dela hoje. Ela conta que ficou muito nervosa porque a roupa que ela estava usando naquele dia era de um estilo bem duvidoso. Ela estava aí com uma calça leg, uma blusa de frio, um coque no cabelo, ela não estava se achando nos melhores dias dela. Ali ela ficou no cantinho, prestando atenção, olhando, para ver se alguém falava o nome dessa pessoa. Olha que safadinha, né? Querendo, obviamente, dar aquela stalkeada no boy, no Instagram, no Facebook. Tá certo, né? Tem que ver se vale a pena investir, se a pessoa não é comprometida, pra você não perder seu tempo. No dia seguinte, ela foi buscar o carro e aí, amigo, ela se arrumou muito, né? Porque mulher, quando quer impressionar, até no salão faz unha, ela vai completa, né? Depilação em dia, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Ela foi na mobeca e super cheirosa porque queria chamar a atenção daquele boy mecânico. Mas nesse segundo momento, também não teve sucesso. Ele não prestou muita atenção nela, estava no local de trabalho, né? Vamos dar aí um voto de confiança. Nessas horas eu me pergunto se já não era de repente uma força cósmica, assim, impedindo esse encontro? Se de repente o universo não tenta ajudar a gente, mas a gente é que é teimoso, né? Novamente, aí nessa segunda visita ao mecânico para buscar o carro, ela ficou rezando para alguém soltar o nome do indivíduo, até que a recepcionista chama o bendito pelo nome. Não vou falar o nome dele aqui, mas vamos colocar o nome fictício, né? Tiago. Aí começou a saga da Samile pra achar o Tiago nas redes sociais, até porque é um nome muito comum, né? Eu aposto que a recepcionista não deve ter falado nome e sobrenome, não é muito comum aqui no Brasil. Mas ela achou. A Samile ficou ali de olho na vida do boy, mandando mensagem aqui e lá, curtindo story, aquele chaveco básico, né? Pra demonstrar pro cara que ela tava interessada. Ele não deu muita bola. 2 meses depois, em uma das vezes que ela reagiu a um dos stories, ele puxou o assunto. Chamou ela pra ir pra praia, mandou aquele chaveco demonstrando o interesse dele para com ela. Eles começaram a sair, mas logo ele veio com uma história de que ainda gostava da ex, que não achava certo ficar com a Samile, sendo que gostava da outra, ainda pensava na outra. Aí eu já tenho sentimentos mistos sobre esse rapaz, tá? Porque, por um lado, eu acho sensato que ele comunique esse receio. Uma coisa que a gente passa mesmo quando a gente termina um relacionamento e inicia outro. Será que a gente ainda gosta do ex? Será? Isso é meio confuso e não é muito homem que tem coragem de abrir isso para a pessoa que você está saindo. Só que, em contrapartida, eu também fico com um pouco aí de pé atrás, porque será que o cara não joga isso já para se precaver? Para caso a mulher queira alguma coisa séria com ele, ele mande, olha, eu te avisei, né? Isso e aquilo, eu falei que eu gostava da ex. Eu não sei não, eu fico um pé atrás. Até eu conhecer muito bem a pessoa, eu sempre acho que ele tá querendo me dar o golpe. Ela me falou que ficou muito triste com essa declaração dele. Aí ela foi lá e pensou assim, não, que legal, né? Um cara nunca foi sincero comigo, eu quero ele. Aí começou a obsessão da Samile pelo Thiago. Eu não falei pra você? Eu falei. Eu fico me perguntando se isso já não foi uma estratégia dele pra fazer ela ficar querendo ele, obcecada ali, querendo essa relação que a gente vai ver mais pra frente que não vai ser um mar de flores. Aí o que faz a Samile? Falou pra ele que entendia esse problema dele, mas que eles poderiam ser amigos e continuar se encontrando. Aí, colega, não dá nem pra te defender, porque eu acho que nem você acreditava nisso, né, amiga? Porque quanto mais a gente insiste num negócio desse, mais a gente se lasca no final. Claro que ele aceitou, porque possivelmente ele já estava um passo à frente dela, ele já tinha tudo isso esquematizado, e aí eles começaram a sair novamente. Fizeram até uma viagem juntos, mas ele seguia sempre falando da ex e que realmente, né, não conseguia esquecer e decidiu parar totalmente de ver a Samile. Friso aí, é a segunda vez que ele fala assim, ó, não dá porque eu ainda gosto da minha ex, ok? Então, lembre dessa informação. A Samile ficou arrasada, né? Mas seguiu a vida. Conheceu uma outra pessoa, começou a namorar essa pessoa e não falou mais com o Tiago. Porém, alguns meses depois, a avó do Tiago veio a falecer de Covid. E uma amiga em comum, dos dois, né, da Samile e do Tiago, falou pra ela assim, Samile, você precisa ir na casa do Tiago. A avó dele faleceu, coitado. Ele tá transtornado, não pode ficar sozinho. Mas vem cá, é amigo ou hater, né? Porque assim, manda um cartão, mas nem na casa do cara que te rejeitou 2 vezes pra quê? Eu não sou desse tipo de amiga, não. Eu já
já ia mandar logo, meu filho. Ai, que pena, né? Vida que segue. Samile me contou que ela não queria ir, mas foi. Ela foi lá ajudar o boy com a papelada do velório e tudo mais. Eu não vou nem comentar isso aqui não, porque assim, eu até entendo, né? Existia ali uma relação, nem que seja na cabeça dela, que ela gostava dessa pessoa, ela teve carinho por ele. Mulher geralmente é mais assim, né? A gente é muito mais coração, emoção, e aí acaba se lascando. Depois dessa ajuda, obviamente eles voltaram a se aproximar. E um detalhe muito importante, a Samile já estava namorando, vocês lembram? O sentimento voltou e ele começou a demonstrar ciúmes pelo relacionamento atual dela. Olha, cara, sinceramente, tem homem que é muito indeciso, né? Aliás, não é indecisão, não. Ele te quis porque o outro queria, amiga. É só isso. É o famoso homem Kiko. Ele quer o que o outro tem. Aí o que ela fez? Ela terminou com o namorado e começou a ficar com o Thiago novamente. Eles se viam quase todo dia, era praticamente um namoro. Vamos frisar aqui o praticamente um namoro. Ela saiu de um namoro real para entrar num praticamente namoro. Para você ver como a gente se sabota. Mulher se sabota o tempo inteiro. A gente sai de um relacionamento onde o cara assume a gente para ir tentar sorte com alguém que rejeitou você 2 vezes no passado. Até que um belo dia, ele dá a sugestão para Samile deles morarem juntos, porque né, eles já se viam todo dia mesmo, já tinha ali virado uma rotina, por que não morar juntos, já que existia aí o sentimento? Ela tirou um tempo para pensar, mas aceitou. E foram morar junto na casa dela. Diga-se de passagem, Samile mora sozinha, ela aluga um flatzinho e ela mora lá. Ela já estava muito apaixonada, né? Então eu aposto que ele sabia muito bem disso e soube usar aí isso a favor dele. No início foi bom, como todo início deve ser. Mas a gente sabe que a rotina de casal no dia a dia é desgastante. E até que começou a rolar aí uns desentendimentos. Ele passou a tratar ela muito mal, diferente das atitudes que ele tinha antes. E ela começou a perceber um lado meio narcisista dele, que ela não via antes. Era sempre um morde-a-sopra, acabando com o psicológico da Samir. Mas como eu falei, ela já estava muito apaixonada. E quando chega nesse ponto, é muito difícil para a gente enxergar o poço que a gente se encontra. Ela foi levando essa situação até que viu que as coisas não estavam mesmo dando certo. Ela já estava pensando em terminar quando descobriu que estava grávida. Eu já falei aqui no primeiro episódio, inclusive o episódio da Lady, que a desgraça do pobre, ela nunca vem sozinha. É impressionante. Como não foi uma gestação planejada, ele deixou bem claro que não queria esse filho. E eles brigavam muito, discutiam muito, foi uma época muito difícil, mas depois tudo se ajeitava, tudo ficava bem. Imagina, né? Um relacionamento que já não andava muito bem das pernas e você adiciona aí os hormônios da gravidez, preocupações com contas, cuidados futuros do bebê, dificilmente isso vai acabar bem. Nesse meio tempo, ele mudou de emprego e foi onde as coisas que já estavam ruins ficaram ainda piores. Ele começou a sair para encontro com o pessoal do trabalho, nunca levava Samile para lugar nenhum. Era noite de jogos, praia, churrasco, cinema. E ela, que era a mulher dele, não ia para nenhum desses lugares. Porque, segundo ele só não queria levar. Simples assim. Toda vez que ela questionava sobre quem ia estar nesses rolês do trabalho, sempre aparecia o nome de uma mulher, um nome específico. Então ela começou aí a entender o que estava acontecendo. Porque, gente, a mulher, ela nasce com um faro FBIístico. É um negócio assim, não dá. Quando a gente nota que tem alguma coisa rolando ali, minha filha, é porque tem. É só procurar que tem. As brigas piorando e ele sempre saindo sem ela, falando coisas horríveis não só para ela, mas dela também. Ele começou a falar mal dela para as pessoas do convívio ali de ambos. Ele foi para a balada na véspera do chá de bebê do filhinho deles. No dia, inclusive, do chá de bebê, que ela preparou todo sozinho, ele chegou em casa meio-dia passando muito mal, porque encheu a cara, e só saiu nas fotos. Ele foi só realmente o genitor do Instagram. Tirou foto, não participou de nada, e daí pra frente, meu filho, foi só ladeira abaixo, porque ele começou a humilhar ela. O respeito já não existia mais. Já tinha saído pela porta ali há muito tempo, se é que entrou algum dia, né? Até que ela, com 9 meses de gestação, e ele já estava envolvido lá com a fulana do trabalho, sim, ele realmente estava traindo a mulher dele grávida, com quem ele morava, com uma colega de trabalho. A Samile, ela decidiu pôr um fim nesse relacionamento. Mas como ela estava grávida dele, ele sugeriu o seguinte: olha, eu vou ficar na sua casa até o filho nascer, para eu te ajudar, né? Você vai ter aí que se deslocar até o hospital quando o bebê nascer, então eu aqui posso te levar, posso te prestar esse suporte. Depois a gente vê como é que vai ser. Não é que ela aceitou, menina? Num dia, ela com 9 meses de gravidez, já pronta para ganhar o bebê, ele não dormiu em casa. Saiu, lembrando aqui que eles já não estavam mais juntos, ok? Só que ela tinha um carro e ele resolve sair com esse carro. Isso já era de noite. A Samile conta que ela chorou a noite inteira. Ao contrário do que você deve estar pensando, ela não passou a noite inteira chorando por
ele, mas sim pelas coisas que ele falou pra ela quando a namorada percebeu que ele estava demorando por causa da Samília. Vou falar namorada, né? Porque como eles já não estavam mais juntos, não é mais a amante, virou a namorada oficial. Então, tudo que a mulher deve ter falado no ouvido dele, ele usou como munição para humilhar a Samília. Ele não somente largou a Samília sozinha, prestes a ganhar o bebê deles, mas ele também deixou ela muito triste. Porque por mais que a gente saiba que às vezes o outro falou besteira no calor do momento, nem sempre a gente tem um discernimento para entender que o problema não é a gente. No caso é ele. Chorou a noite inteira? Sim. Se sentiu humilhada? Sim. Mas foi a última vez que isso aconteceu. Porque naquela noite, ela decidiu colocar ele para fora de casa, sem choro nem vela. E eu aposto com vocês que ele deve ter achado essa atitude dela péssima, né? Deve ter achado ela a pior mulher do mundo. Como assim? Botar para fora? Não tem para onde ir? Coitadinho, não é mesmo? E adivinha para onde que ele foi? Sim, para casa da amante. Ó, eu falando amante de novo. Amante não, namorada. Agora, vocês me permitem só um adendo? Eu tenho certeza absoluta que esse rapaz só não tinha saído da casa da Samília ainda porque ele não tinha a intimidade necessária para se mudar de Malicuia para casa da namorada nova. Isso é uma característica aí que a gente vê se repetir no relacionamento tóxico após relacionamento tóxico. O parceiro tóxico, ele faz o possível para usar, para sugar tudo o que ele pode da vítima. E quando ele não precisa mais ter aquela dinâmica de tipo, opa, fiz um errinho aqui, vou pedir desculpa. Nesse momento ele não precisa mais, ele já tem outra vítima em vista. Então ele humilha, ele machuca, ele maltrata porque ele não precisa mais dela. Hoje, a Samília é mais uma entre as 11 milhões de mães solo do Brasil. Ela cria o filho dela praticamente sozinha, sem apoio, sem presença, sem compromisso do genitor, que, aliás, já teve outro filho depois dela, com a amante. Essa é a realidade de milhões de mulheres que seguem em frente com coragem, enquanto eles seguem por aí, livres das responsabilidades e do peso. Agora você veja só que dinâmica fadada ao fracasso, né? Porque você grávida de um cara que já tinha te rejeitado 2 vezes, que só reapareceu quando a sua vida estava finalmente entrando nos trilhos, não para somar, mas para atrapalhar. Ele envolvido com uma colega de trabalho que virou amante, te tratando mal. Aí quando você toma coragem finalmente para terminar esse relacionamento, ele sugere continuar morando na sua casa. Mas e o respeito? Será que teve respeito em algum momento da parte dele? E ainda assim, tem gente que julga ela. Eu sei que vai ter gente que vai julgar. Mas quantas vezes nós mesmas já não nos colocamos em situações muito parecidas? A gente aceitou migalha, a gente chamou de amor, a gente disse que é pro filho, é pela família, pela grana, pelo que os outros vão pensar. Mas e o nosso valor? Quem é que vai lembrar dele? E eu fico pensando também, o que passa na cabeça de um homem para humilhar, trair a mulher grávida do filho dele? E pior ainda, e essa atual, que era desamante, o que leva uma mulher a se envolver com um homem que já tem 2 filhos com outras mulheres e não cuida de nenhum? Mesmo assim tem um filho com ele? Sim, porque ela teve um filho com ele depois. Pro homem é fácil. Aliás, pro homem não. Vamos colocar aí pros moleques. É fácil. É só pagar 10%, 20% do salário. E aí já acho que faz demais. Pra gente, sobra o peso de ser mãe solo. 90% da responsabilidade, 100% da carga emocional. A gente precisa parar de querer ser ONG de macho. A verdade, ela é dura. Mas a gente precisa dizer, a gente precisa aceitar. Você não vai mudar ninguém. Você não vai mudar ninguém que não quer ser mudado. E a conta, no fim, sempre cai no nosso colo. E você, tem uma história pra me contar? Manda no meu e-mail, nasmte@gmail.com.